iniciando a nossa aula. Olá, irmãos e amigos. Eu sou o pastor Carlos, professor da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Leciono na classe Conexão Bíblica e o nosso assunto desse semestre, desse bimestre, melhor dizendo, é Jesus entre nós. Nós estamos vendo os milagres de Jesus. Então vamos orar nesse momento e pedir a Deus que esteja nos abençoando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Senhor Deus, te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos que o Senhor esteja abençoando essa aula, que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Esteja abençoando a vida dos alunos, a vida do Henrique, da sua família, da sua esposa, filho. Ó Pai, esteja abençoando, cuidando de cada momento, de cada detalhe. O Senhor sabe as nossas lutas. O Senhor esteja abençoando também, Senhor, a vida dos outros alunos, ó Pai. Que o Senhor esteja acompanhando, fortalecendo, nos ajudando nesses momentos difíceis de lutas que estamos vivendo, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, obrigado por esse momento de estarmos contigo, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos vendo os milagres de Jesus. Quero fazer apenas uma recapitulação das aulas anteriores. Essa aula número 7, né, é a última aula desse bimestre. E se Deus permitir, em agosto retornaremos à nossa aula. Julho teremos um período de férias com relação à escola bíblica. E se Deus permitir, em agosto estaremos retornando às aulas da escola bíblica dominical. Então, é a aula número 7, o resultado dos milagres de Jesus. Então, nós vimos, irmãos e amigos, que na aula número 1, nós vimos o propósito dos milagres de Jesus. Por que Jesus veio e realizou os milagres, né, do nosso meio? Então, nós temos aqui, Deus usou seu Filho, Jesus, por meio dos sinais para conduzir a humanidade à reconciliação da aliança quebrada no Éden, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem e a mulher, através de uma vida e história extraordinárias. Então, João, lá no capítulo 21, do Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, ele diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João fala isso, que Jesus realizou muitas outras coisas, então, muitos milagres, muitas coisas. Então, o que foi relatado por João e pelos outros evangelhos é realmente só a parte que o Espírito Santo conduziu a vida deles para relatarem, para que eles pudessem chegar até nós e nossas vidas pudessem ser edificadas. Então, o objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então, assim, por quê? Muitas pessoas naquela época de Jesus, aqui olhando o contexto, muitas pessoas diziam que era o Messias, vinham falando, de vez em quando surgia pessoas arrebatando seguidores, dizendo que eles eram o Messias, né? Então Jesus, quando veio, precisava realmente autenticar, comprovar de que ele era o Filho de Deus, né? Então, o objetivo dos milagres era mostrar ao mundo que ele realmente era o Filho de Deus. Da aula número 2, aprendemos que Jesus é Deus, que ele é soberano e que pode todas as coisas. Então, nós vimos lá que Jesus transforma a água em vinho na festa. Era uma festa familiar, onde a sua mãe, provavelmente por ser parente, ela estava ali olhando, cuidando das festas. E eles viram que o vinho acabou, né? As festas dos judeus, naquele momento de noivado, aquelas festas que eles davam, muitas vezes demoravam uma semana. Então ela percebeu que o vinho acabou e falou com Jesus.
Então, Jesus pediu para que os serviçais, as pessoas que estavam lá cuidando da festa, enchessem os jarros, alguns jarros, de água e que depois servissem as pessoas, né? Então, quando o mestre Sala, que era o organizador da festa, ele foi experimentar o vinho. Os servos levaram o vinho, a água até ele, a água já tinha se transformado em vinho. Então ele achou, ele falou: Nossa, o dono dessa festa deixou o vinho melhor para depois, que normalmente servia-se o vinho melhor, e depois, quando o pessoal já estava satisfeito, vamos dizer, eles ofereciam um vinho de menor qualidade. Mas nesse caso, como Jesus tinha transformado a água em vinho, era um vinho de primeira categoria, digamos assim, né? Então, nós aprendemos que Jesus não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra qualquer lógica humana. Então, você já pensou uma água transformada em vinho? Né? Então, Jesus ali realmente estava realizando um milagre. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Quando Jesus fala, né, nós temos lá o texto de João, capítulo 2, verso 1 a 11. Então, nós vimos isso na aula número 2, que realmente Deus e Jesus quebra qualquer lógica. Jesus Cristo realmente estava ali comprovando. E com certeza aqueles serviçais, aquelas pessoas que estavam próximas ali, que viram aquilo, começaram a espalhar essa notícia, né? Na aula número 3, nós vimos que Cristo realizou curas mediante a fé, né? Jesus cura um filho de um oficial, né, do exército romano. Então, e por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir fé em nossos corações. Então, nós vimos que, se você olhar lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 43 e 54, aquele homem usou de fé. Ele creu que que Jesus tinha poder para curar o seu filho. Então, nós aprendemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos esse texto em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Então, sem fé, meus irmãos e amigos, realmente é impossível agradar a Deus. Então, quem se aproxima de Deus precisa crer que ele exista, né? Então, nós vimos na aula número 4 o milagre da ressurreição. O poder sobre a morte. Então, Jesus mostra aos judeus que tem poder sobre a morte. Ele ressuscita algumas pessoas, né? Então, nós lemos a passagem, por exemplo, de que ele estava chegando numa cidade e estava tendo um cortejo. Estava tendo um cortejo, estava tendo um funeral, as pessoas estavam caminhando em direção ao cemitério e ali Jesus se compadece, né? Era uma mulher viúva que só tinha esse filho, e ele se compadece e ele chega até, até aquele menino lá e ressuscita. O menino senta e ele conversa com o menino e todo mundo fica assustado, fica admirado de ter acontecido aquilo. Se é uma novidade ainda hoje, imagina naquela época, né? Então, se a gente pensar que hoje não acontece de uma pessoa ser ressuscitada, mas já pensou se uma pessoa ressuscita hoje, a gente ia realmente ficar também abismado, assustado, uma série de coisas, né? Então aconteceu isso. Então Jesus Cristo veio mostrar a realidade da morte, né? Veio mostrar essa realidade de que ele tem poder para ressuscitar. Nós vemos que isso depois vai ter uma abrangência maior quando o próprio Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Então nós vemos realmente o Jesus tendo realmente mostrando que ele é o Filho de Deus, né? E Deus tinha o enviado até nós seres humanos. Isso eu acho maravilhoso, meus irmãos, porque é a identificação de Deus conosco. É algo a gente, quando começa a pensar, realmente a gente vê algo fabuloso.
Deus, na sua santidade, na sua onipotência, onisciência, onipresença, Deus criou o homem, né? Deu vida ao homem, condição física, material, mas Deus não sabia a nossa realidade. Deus viu que o homem pecou, que o homem desobedeceu, que o homem fazia coisas que não agradavam a ele, mas ele não sabia, né? Ele não se identificava, vamos dizer assim. A gente só sabe de uma situação quando a gente passa, a gente fala, nossa, aquela pessoa passou por essa situação, ela sofreu. Então, Jesus encarnado, Deus encarnado entre nós, vem mostrar exatamente essa identificação, porque Jesus passou por tentação, Jesus passou por fome, Jesus passou por carência, Jesus chorou, Jesus viveu situação difícil. Então, essa identificação dele conosco, sendo Deus, Jesus sendo Deus, o Deus Pai também sentiu, vamos dizer, percebeu isso. Eu acho maravilhoso esse entendimento, meus irmãos. Realmente é algo fabuloso, que é o próprio Deus se identificando conosco, né, com a nossa humanidade. Então, ele veio até nós e sentiu realmente o que nós sentimos. Por isso que hoje ele é capaz de nos ajudar, de nos fortalecer, porque ele sabe o que é estar em carne e osso, sabe as lutas que passamos e tudo mais. Então, isso foi a aula número 4. A aula número 5, Jesus mostra a realidade espiritual, que nós já estávamos falando naquela hora, né? Vimos isso em Mateus capítulo 8, 28 e 33. Não existe só a realidade humana. Nós compreendemos, meus irmãos e amigos, que a revelação de Deus ao homem foi progressiva. Então, quando a gente pega Gênesis e vai seguindo os livros da Bíblia, a gente vai percebendo que Deus vai se mostrando, Deus vai se revelando conforme o desenvolvimento do homem, né? Então, em Jesus mostra-se toda a realidade, as lutas espirituais e tudo mais, né? Então, Jesus mostra a necessidade do homem se reconciliar-se com Deus, de que o ser humano está afastado de Deus, né? Ele deixa isso bem claro, ele explica a palavra de Deus. Havia muita confusão naquela época de entendimento, como hoje muitas vezes acontece isso, mas Jesus vem explicando as Escrituras, vem trazendo a palavra de Deus, e por isso que os judeus se admiravam da forma como ele ensinava, porque realmente ele vai mostrando essa necessidade do ser humano de estar com Deus, porque o judeu achava que por ter nascido na nação Israel, né, que teórica naquele momento era o povo de Deus, isso bastava. E Jesus vem dizer que não, que na realidade os 10 mandamentos, todos os ensinamentos que Deus deu até aquele momento, era para que o ser humano tivesse essa intimidade com o próprio Deus, tivesse um relacionamento profundo com Deus. Então ele também veio dizer que ele veio cumprir uma promessa feita por Deus. Deus havia prometido que da descendência de Davi ele mandaria o Messias. Então ele chega dizendo: eu sou o Messias, então como vocês esperavam, né? Porque os judeus esperavam o Messias político, o Messias que viesse para restaurar o povo de Israel como uma nação forte e tudo mais. Era dessa forma que os judeus esperavam, né? Eles achavam que o Messias que surgisse ia derrubar o Império Romano, que ia ter um exército e ia ser poderoso sobre a terra. E Jesus vem explicar que não é bem dessa forma, que eles iam entender de uma forma espiritual. Então, Jesus veio cumprir a promessa feita por Deus e veio explicando isso. Na aula número 6 da semana passada, nós vimos que o milagre da salvação da alma, do espírito junto com as curas físicas, vinha a cura espiritual. Então, Jesus veio, além de Jesus explicar e mostrar a necessidade de se restaurar com Deus, essa comunhão, né? Jesus veio dizendo: olha, vocês estão entendendo, o povo de Deus, sim, é Israel, mas Deus sempre trabalhou para que vocês tivessem uma relação pessoal com Deus. Então, conforme a necessidade do povo, e havia muita necessidade naquela época,
Jesus realizou muitas curas físicas, mas junto com as curas físicas que nós temos relatado na Bíblia, nós vemos que veio a cura espiritual, veio a visão espiritual, né? Então, domingo passado nós vimos isso, o milagre da salvação, da alma e do espírito. Então, Jesus veio dizer: olha, existe vida após a morte é uma realidade, mas existe vida após a morte física. E essa vida, você vai ter que escolher se você vai viver com Deus ou sem Deus, né? Então Jesus, juntamente com as curas físicas, ele realiza a cura espiritual. Hoje nós vamos ler um texto que nós já trabalhamos, mas eu queria trabalhar mais nesse texto. É que Jesus cura os cegos e mudos. Então diz lá o texto de Mateus 9, de 27 a 31, diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região, né? Já pensou, 2 pessoas cegas, né? E a cegueira era muito comum naquela época, a gente vai ver aqui mais para frente, era muito comum naquela época. Então eles não enxergavam, mas escutavam e sabiam que Jesus estava passando por ali. Então eles foram atrás de Jesus e gritando: Davi, tem misericórdia de nós. Então eu acho interessante isso, que Jesus já conhecia o coração deles, mas Jesus pergunta, né? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Porque Jesus parou e fizeram eles pensarem: olha, vocês estão vindo só por causa da necessidade de vocês enxergarem, ou vocês creem que eu sou capaz de fazer isso, né? Então, o fato deles dizerem: tem misericórdia de nós, também é algo fundamental. Então, eu quero relatar com vocês algo que Charles Haddon Spurgeon, conhecido mais como Charles Spurgeon, ele viveu no século XIX, ou seja, de 1834 a 1892. Charles Spurgeon foi um pregador batista e ele foi considerado o príncipe dos pregadores, né? Ele fez sermões sobre alguns desses milagres. Charles Spurgeon foi um pregador que amava as pessoas. Então ele pregava a salvação direta, ele corria atrás das pessoas para que as pessoas realmente se convertessem e falando de Jesus e a salvação de Jesus. Por isso que ele é considerado o príncipe dos pregadores, né? Então, assim, tem na internet, se você procurar lá no YouTube, realmente você encontra um filme. Eu já assisti um tempo atrás, assisti um filme que eu estava curioso e assisti um filme sobre ele, né? Então, assim, em seu livro, Sermões de Spurgeon sobre os Milagres de Jesus, ele, né, estimula os leitores a refletirem não apenas na história contada, mas na intensa transformação de vida que cada um desses milagres representou. Então, você pode encontrar esse livro da Shed Publicações, você pode encontrar para comprar, se você quiser. É um livro muito grosso, grandão, pode encontrar na Amazon, né? Tem lá também para você baixar ou para você comprar o livro, né? Você que sabe, mas realmente é muito interessante. Então, ele trata nesse livro também, de várias coisas, ele trata a pergunta de Jesus Cristo aos cegos. Então ele questiona, né? Ele vai trabalhar sobre isso. Então eu quero trazer aqui o que ele traz. Então ele diz o seguinte: a cegueira é o flagelo no Egito e da Síria. E ele diz: Ivonei, que era também um teólogo, declara que no Cairo
entre uma centena de pessoas, 20 eram totalmente cegas. Já pensou isso, meus irmãos? Então, entre uma centena de pessoas, 20 eram totalmente cegas. Então, de 100, 20 normalmente eram totalmente cegas. As 10 delas faltava uma das vistas, e mais 20 sofriam de diversos males nos olhos, em maior ou menor grau. Né? Nos dias atuais, todos reparam no grande número de cegos nos países orientais e a situação era provavelmente pior nos tempos do Salvador. Então, ele traz o contexto daquela época, né, de que a cegueira era um dos problemas da época, né, até por falta da parte sanitária, né, e tudo mais. E ele fala que no tempo dele, que ele fala esses dias atuais, é a época dele, século XIX, né, todos eram provavelmente é, é, desculpa, ele diz assim: nos dias atuais, todos reparam no grande número de cegos dos países orientais. Então, na época dele, tinha muitos cegos nos países orientais. E as situações eram provavelmente pior no tempo de Jesus. Então, ele faz uma comparação, a mesma coisa a gente percebe hoje, né? Quantos cegos tem, né, na nossa nação, no Brasil ou no mundo, né? Então, assim, hoje temos toda uma condição médica, né? Que a pessoa consegue reverter muitos dos casos, muitos outros não, né? Então, Charles Spurgeon trata o seguinte: ele aborda que os cegos clamavam, segundo, que perseveravam no seu clamor e que eles sabiam o que queriam. Então ele diz o seguinte: não existe oração até que o homem saiba a favor do que ora, e use a oração com esse propósito, como se não se importasse com qualquer outra coisa, né? Observe também que os dois cegos na oração confessaram a sua falta de merecimento, porque ele diz, o cego falava: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seu único apelo era misericórdia. Então, ele analisa de que havia realmente uma necessidade, né? E havia uma necessidade ali dos cegos, né? Então, realmente, mas eles só não queriam ser curados, mas eles reconheciam que não eram nada diante de Deus, que não eram nada diante de Jesus. Então, esse tem misericórdia de nós, né? Ele aborda, ele trata, né? Eu não vou trazer todas as coisas que ele fala ali no livro, mas realmente ele identifica essa solicitação de misericórdia como reconhecendo que eles não são nada. Eles queriam realmente ser curados, mas eles reconheciam que diante de Deus eles não são nada. Então, assim, eles não traziam amargura no coração deles, que eles podiam reclamar: olha, nós nascemos dessa forma, por que nascemos dessa forma? Por que Deus permitiu isso, né? Por que nós somos um desses, nessa porcentagem que ele trouxe de Volney, né? Trouxe de que cada 100, 20 eram cegos, ou tinham problemas de cegueira, de uma vista. Então, eles não questionam isso, eles, eles colocam realmente diante de Deus e colocam a sua vida diante de Deus. Então, isso também me faz pensar, porque os estudiosos e os teólogos dizem que um dos problemas, provavelmente, que Paulo tinha, né, quando ele fala lá que ele pediu ao Senhor que livrasse, né, do espinho na carne, ele pediu 3 vezes e o Senhor respondeu depois para ele: a minha graça te basta. Muitos estudiosos acreditam que o problema que Paulo tinha é que ele começou a ficar cego com o tempo, né? Então por quê? Porque em alguns livros que Paulo escreveu, não foi ele que escreveu, ele ditou e teve uma pessoa que escreveu. Ele ia ditando e a pessoa escreve, né? Que é chamado de amanuenses. Então, assim, e até esses estudiosos analisam, não sabemos com certeza, mas analisam de que talvez o problema de Paulo, que ele começou a ficar cego, né? Então, assim, que era um problema recorrente na época, né? Era um problema recorrente. E realmente, para algumas coisas, não havia uma solução médica ainda, né? Então, eles trabalham essa questão.
Então, eu finalizo todo esse estudo que nós tivemos aí nessas 7 aulas, nessas 6 aulas e mais a aula de hoje, é exatamente essa questão, né? Deus, através de Jesus Cristo, mostra o milagre da cura e principalmente da salvação da alma e do espírito. Por quê? Porque o milagre da cura é só cura física. A intenção de Jesus, principalmente a intenção hoje também de Jesus, é cura espiritual, é salvação da alma, né? Porque não adianta Jesus curar fisicamente a todas essas pessoas que Jesus curou fisicamente, amém. Naquele momento ele curou, foi ótimo, excelente, mas as pessoas, com o decorrer do tempo, passado do tempo, elas morreram, né? Nós vimos lá que ele ressuscitou Lázaro, que era seu amigo, né? Ele era amigo de Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria, e diante da súplica delas, ele vai lá, ressuscita Lázaro, que já fazia 4 dias que tinha morrido, ele ressuscita, chama, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscitou, né? Então ele ressuscitou, mas Lázaro continua vivo até hoje, fisicamente, né? Ele morreu. Então, mostra a nossa finitude, né? Então, o que Jesus estava interessado, em primeiro lugar, com esses milagres, é mostrar que Jesus tem poder para dar vida espiritual, que o ser humano possui uma alma, ou espírito, como você quiser, e essa alma vive eternamente. E se essa alma vai para Deus ou não, depende da nossa decisão diante de Deus. Então, nós vimos nessas aulas todas a questão da fé e perdão, que estão relacionados. Para a pessoa ter o perdão de Deus, precisa ter fé, né? O que nós vimos hoje, né? Com o texto. Então, os milagres tinham propósito, tem propósito. Então, o que Jesus realizou, não realizou por realizar. E mesmo hoje, quando ele realiza alguns milagres, por exemplo, uma cura de alguém, a pessoa está enferma, Deus tem um propósito. Então, nós vemos nos dias de hoje, a situação que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, que algumas pessoas são curadas por Deus, ou passam pela situação e realmente e superam essa situação, mesmo que tenham algumas sequelas, outras nem têm sequelas, mas com certeza Deus tem um propósito com relação a tudo isso, né? Então, naquele momento, a fé da pessoa e o perdão estavam relacionados. Nós vimos isso. Muitos, todos eles foram testados, tinham que crer em Jesus, para que Jesus poderia realizar aquele milagre, né? Então, assim, o crer em Jesus, tem pessoas que falam, eu criei, Deus fez o milagre. Então, aquela pessoa só queria o milagre, só queria aquela cura física. Então, a fé dela não foi capaz de transformar a vida dela. É isso que Charles Spurgeon diz com relação aos milagres que Jesus realizou, né? Havia transformação, modificação na vida da pessoa. Nós vimos também com relação a essas aulas que Jesus mostra que tem autoridade e que é o Filho de Deus para curar e perdoar os pecados. Então, Jesus autenticava aquilo que ele dizia, né? Ele mostrou, olha, eu digo que sou filho de Deus e estou provando aqui, né? Nós vimos na aula passada, quando Jesus cura aquela pessoa, que as pessoas até desceram pelo telhado da casa, que a multidão havia invadido a casa, então, seguindo Jesus, e desceram, e ele falou, Jesus falou, teus pecados estão perdoados. E as pessoas estavam lá, questionaram dentro de si, Jesus, como onisciente, porque ele é Deus, ele percebeu isso, e ele diz assim, o que é mais fácil, falar, os teus pecados estão perdoados, ou falar, toma a tua cama, levante e ande, né? Então, ele mostrou exatamente essa relação. Nós vimos também que a salvação é individual e não coletiva. Então, o judeu, por ser povo de Israel, ter nascido em Israel, ele achava que estava tudo bem com Deus, ou seja, é, é, ele pertencia a Deus. E Jesus veio mostrar que não, que mesmo ele nascendo no povo judeu, que seria, teoricamente, o povo de Deus, ele precisava ter uma relação pessoal com Deus.
né? Então, hoje, por isso que nós falamos, ó, a pessoa que nasce na igreja, que seus pais são evangélicos, não é o fato dele ter nascido numa família evangélica que ele é evangélico. E a necessidade dele tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, né? Então, por isso que é orientado aos pais pregarem o evangelho para os seus filhos, né? Muitas vezes o pai e a mãe joga isso para a igreja, né? Então, eu conheci um pastor, o pastor Hélio, que foi pastor da PIB da Penha, da Primeira Igreja Batista da Penha, e ele evangelizou seus filhos. Então, ele aproveitava situações de como está levando para a escola e tudo mais para evangelizar. Alguns filhos ele ganhou no próprio carro que ele levava o seu filho para a escola, e outros ele falava, mas ele ganhou seus filhos para Jesus Cristo, né? Então, assim, a salvação é individual e não coletiva. Jesus veio explicar isso para o povo judeu. Nós temos lá João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, Jesus veio trazer essa conscientização para o povo judeu. Não é porque você nasceu do povo de Israel, você é descendente de Davi, que você já tem a salvação. Olha, você precisa crer, né? Então, nós vimos também que a libertação barra salvação não é para agora, e sim depois, né? Então, Jesus não estava preocupado essencialmente para agora. Ele estava preocupado com depois, como hoje. Hoje, Deus pode dar uma libertação, pode dar uma vitória à sua vida, amém. Glória a Deus por isso. Mas ele estava preocupado com a salvação da sua alma, com depois, né? Nós um dia, seja com 80, 85, 90, 100 anos, a gente vai morrer, né? Ninguém vai viver. Nós temos pessoas que viveram até os 100 anos, cento e poucos anos, mas morreram. Então, a condição de hoje realmente é para a salvação. A salvação é espiritual, né? Porque Deus é espírito, né? Lá em João 4, verso 23 e 24, nós vemos isso. Então, a salvação é espiritual. As pessoas me perguntam muitas vezes, mas Jesus vai salvar do quê? Salvar da perdição eterna. Se o homem não se reconciliar com Deus, se o homem continuar longe de Deus, em pecado, pecado é desobediência a Deus, às leis de Deus. O homem, quando morrer, ele não tem condições de estar na presença de Deus, né? Então Jesus veio explicar isso. Olha, a salvação é espiritual, e para isso você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa se reconciliar com Deus, você precisa estar junto com Deus. E por último, Jesus traz, não necessariamente ele, mas ele traz que teremos um corpo transformado. Então, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, por mais que eles vissem o seu corpo, já era o seu corpo transformado, ressurreto, né? Então, Jesus, que tinha o poder sobre a morte, que foi um dos temas que nós tratamos, ele tinha poder, não ele, mas Deus transformou ele, tinha poder para ressuscitar. Então, muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, consideram isso um milagre também. Jesus ressuscitou, mas ele está dizendo que, da forma como ele aconteceu com ele, vai acontecer conosco, né? Paulo trabalha muito bem isso nesses textos que nós estamos trabalhando, temos aqui, ó, Filipenses capítulo 3, verso 21, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 54, ele trabalha essa situação de que teremos um corpo transformado. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, eu morri, a gente sabe que a terra come, ou então a pessoa queimou o corpo. O mais importante é a salvação da alma. Por quê? No dia que Cristo voltar e ressuscitar-nos, nós teremos um corpo transformado. Teremos uma outra vida. Todas as coisas serão restabelecidas e nós viveremos com Deus eternamente. Amém?